Fala, guys nobre, tudo bem? Preparado para reagir? Nessa aula nós vamos dar início ao estudo da eletroquímica. Eletroquímica é a parte da química que estuda a relação entre a eletricidade e as reações químicas. E quais são as reações químicas envolvidas nesse processo? As reações químicas de oxirredução ou ainda redox, tá? É a mesma coisa, redox ou oxirredução. O que são reações de oxirredução? São reações onde nós temos um elemento químico oxidando, ou seja, dando elétron, e um outro elemento químico reduzindo, ou seja, recebendo elétron. Esse movimento de elétrons é capaz de gerar aí a nossa energia elétrica. Então nós vamos ter aí a conversão de energia química em energia elétrica, beleza? Agora, nós podemos ter essa reação de oxirredução acontecendo de forma espontânea ou não. Quando acontece de forma espontânea, nós temos aqui espontaneamente a transformação de energia química em energia elétrica em dispositivos que nós chamamos de pilhas ou baterias. Isso mesmo, bateria que está aí no seu telefone, que está no seu computador, no seu tablet, no seu carro, não é verdade? Então, espontaneamente, lá vai acontecer reações de oxirredução que vão converter energia química em energia elétrica. E nós podemos ter esse processo também forçado, ou seja, de forma não espontânea. E esse processo vai chamar de eletrólise. Combinado? Agora, vamos lembrar aqui o que é oxidar e o que é reduzir e como é uma reação de oxidação ou de redução. Olha só, oxidar, como nós já falamos, é dar elétrons. Então, aquela espécie química capaz de doar elétrons, nós vamos falar que ele está oxidando. E a espécie química capaz de receber elétrons, nós vamos falar que ela está reduzindo. Então, uma reação de oxidação é uma reação que vai mostrar para a gente um elemento químico dando esses elétrons. Olha só, eu tenho o zinco zero, zinco metálico, tá? Ele vai oxidar, ele vai dar os seus 2 elétrons. Como que eu sei? Porque os elétrons estão aqui nos produtos, tá? Ou seja, ele está dando elétron. Eu tinha o zinco zero, e ele foi para zinco mais 2. Se ele ficou positivo, é porque ele perdeu carga negativa. Ele está dando elétron. O oxidar é dar elétrons. Então, olha só o NOx. O NOx aqui era igual a 0. E foi para mais 2. Aumentou. Se aumentou, oxidou. Ok? Então, ó, se aumentou o NOx, oxidou. Então, eu sei que está oxidando porque o NOx aumentou e porque eu tenho elétrons aqui nos produtos. Belezinha? Agora, na redução, nós temos o quê? Olha, os elétrons nos reagentes, porque eu estou agora recebendo os elétrons, tá? Eu tinha, ó, o magnésio mais 2 e ele foi para magnésio 0. Então ele tinha carga positiva. Como ele ganhou coisas negativas, ele saiu de mais 2 para 0. Então diminuiu? Se diminuiu, reduziu. Então, se o NOx diminui, eu estou tendo uma reação de redução. Belezinha? Então, se aumentou, oxidou. Eu tenho aqui elétrons nos produtos. Agora, se reduziu, diminuiu, tá? O NOx diminuiu, então reduziu, eu tenho elétrons nos reagentes. Combinado? Belezinha? Agora, nós acabamos de falar que são reações de oxirredução. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho que ter as duas coisas acontecendo, né? Ó, o zinco não pode oxidar sozinho e o magnésio não pode reduzir sozinho. Se o zinco vai dar sozinho, ele vai dar para quem? Se o magnésio for receber, ele vai receber de quem? Não é verdade? Então a oxirredução são processos que acontecem junto. Para alguém receber, alguém precisa dar. Para alguém dar, eu tenho que ter alguém para receber. Tá bom? Então a oxidação e a redução, elas têm que acontecer junto. Então se eu pegar uma reação de oxidação e uma reação de redução, eu posso ter no final uma reação de oxirredução. Basta eu somar as duas. Olha só, eu tenho aqui o zinco indo de 0 para 2, então aumentou, oxidou. E ele está dando 2 elétrons. E eu tenho o magnésio que está recebendo esses 2 elétrons e formando o magnésio 0. O que está acontecendo aqui? Ó?
eu tenho elétron nos produtos e eu tenho elétron nos reagentes, eu posso cortar, eu posso passar a vara neles, tá bom? Eu posso cortar eles, eu tenho 2 aqui, 2 de cá, passa a vara no elétron, vai sobrar o quê? Ó, Zn0 mais Mg2+, dando o quê? Zinco 2+, mais magnésio 0. Belezinha? Então essa daqui é a nossa reação de oxidação. Então eu tenho a reação de oxidação, tenho a reação de redução. Juntando as duas, eu vou ter a nossa reação de oxirredução. Belezinha? Então o zinco aqui, ó, indo de 0 para 2, oxidou. O magnésio indo aqui de 2 para 0, reduziu. Nós temos os dois fenômenos acontecendo ao mesmo tempo. Combinado? Agora, nós já falamos disso na nossa aula de inox, mas vamos relembrar. Como a oxidação não acontece sem a redução, faz muito sentido a gente falar em agente oxidante e agente redutor. Como assim, professor? Olha, se eu vou oxidar, obrigatoriamente tem que ter alguém para receber meu elétron, não é verdade? Então, se eu estou oxidando, tem que ter alguém ali esperando os meus elétrons. Se eu estou oxidando, eu estou fazendo alguém, então, reduzir. Se eu estou fazendo alguém reduzir porque eu estou oxidando, eu sou o agente redutor, tá bom? Porque eu promovo a redução da outra espécie. Então o zinco aqui, como ele está oxidando, ele está fazendo quem reduzir? O magnésio. Então o zinco, que é quem oxida, é chamado de agente redutor, tá bom? Ele é o agente redutor, porque ele está fazendo o magnésio receber elétron, porque é ele que está dando um elétron, tá bom? E veja bem, quem está dando um elétron é o zinco 0, não é o zinco mais 2, tá? Então o agente redutor não é esse cara aqui, ó, é esse cara aqui, porque é ele que tem elétron. Esse aqui já perdeu o elétron, ele não tem elétron mais para dar, ele já deu, tá? Então o agente redutor é o carinha que está dando o elétron. E quem que é o agente oxidante? Agente oxidante é quem faz o outro oxidar. Então o agente oxidante é o Mg2+, é quem reduz. Porque para ele reduzir, alguém tem que dar. Então ele faz o outro dar. Agente oxidante é quem faz o outro dar, é quem faz o outro oxidar. Então aqui no caso o Mg2+ vai ser o agente oxidante, tá? E veja bem, é o Mg2+ e não o Mg0, porque esse aqui já recebeu. O Mg0 já recebeu, ele não vai receber mais, tá bom? Quem está reduzindo não é o Mg0, é o Mg2+. Por isso ele é o agente oxidante, porque ele faz o zinco que oxidar. Então é só inverter. Agente oxidante é quem reduz. Agente redutor é quem oxida. Belezinha? Gás nobre, olha só. Agora eu quero mostrar para vocês o funcionamento de uma pilha. Para isso, eu desenhei esse esqueminha aqui no quadro, só que antes da gente mostrar ela funcionando, vamos entender o que a gente tem aqui? Olha só. Primeiro, nós temos esse compartimento aqui. Esse compartimento é chamado de semicela. Então, dentro aqui dessa semicela, nós temos uma solução eletrolítica, que é uma solução que contém íons livres. Então, desse lado, nós temos uma solução de sulfato de zinco, ela vai dissolver em água, então nós vamos ter o zinco e o sulfato aqui livres nessa solução. Desse outro lado de cá, nós temos uma solução de sulfato de cobre. Você pode ver que é o mesmo metal da barra, tá? Essa barrinha aqui são os nossos eletrodos, são os metais que nós vamos introduzir dentro dessa solução. Então eu tenho um eletrodo de zinco aqui e um eletrodo de cobre. Aqui nós temos a nossa ponte salina. A função da nossa ponte salina é permitir a movimentação de íons entre essas soluções. Aqui nós temos também um fio externo no qual nós ligamos os nossos dois eletrodos. Afinal de contas, o que nós vamos ter aqui é uma reação de oxidação. Então um desses metais aqui vai oxidar, um deles vai reduzir, ou seja, alguém vai dar elétron e alguém vai receber esse elétron. E por onde esses elétrons vão fluir? Por onde eles vão caminhar? Por esse fio externo. Então ou o elétron sai daqui e vem para cá, ou sai daqui e vem para cá. Quando eu fechar minha chavinha, isso começa a acontecer. E por último, eu acoplei aqui um voltímetro, que a função vai ser medir a DDP da nossa pilha. Falar qual que é o potencial da nossa pilha. Combinado?
Pronto, então esse é o esqueminha da nossa pilha. Agora vamos ver como que ela funciona. Eu vou ligar a nossa chave. Liguei, ela vai começar a funcionar. Só que agora vem a nossa primeira pergunta. Qual desses metais vai oxidar? Qual desses metais vai reduzir? Afinal de contas, nós temos que ter alguém oxidando e nós temos que ter alguém reduzindo para essa reação acontecer. Como que eu sei quem oxida? Como que eu sei quem reduz? Horas, o exercício vai sempre fornecer pra gente um negocinho que nós chamamos de potencial. Isso daqui, ó, esse E0 é o potencial do nosso metal. O potencial diz pra gente se o metal gosta ou não de fazer aquilo que ele está fazendo e o quanto ele gosta. Como assim, professor? A IUPAC diz pra gente que o potencial, toda vez que um exercício der um potencial, ele vai ter que dar pra gente o potencial de redução. É padrão. Então, se tiver lá 1 milhão de potenciais no exercício, todos eles vão ser de redução. Porque a IUPAC pediu isso, é padrão, é padronizado. Então, esse é o dado que o exercício traz pra gente. Ele disse que o cobre, para reduzir, olha só, cobre 2+, recebendo 2 elétrons, vira o cobre 0. Olha, o elétron está nos reagentes, era mais 2, foi para 0, diminuiu, se diminuiu, reduziu. Então esse potencial aqui é potencial de redução. Olha esse aqui, ó. Era mais 2, foi para 0, diminuiu, se diminuiu, reduziu. Também é potencial de redução. Então os exercícios sempre vão dar essas informações e sempre vai dar pra gente o quê? O potencial de redução. Horas, mas nós sabemos que alguém precisa oxidar e alguém precisa reduzir. Quem vai oxidar? Quem vai reduzir? Olha só, o que quer dizer isso daqui, ó? Que o potencial de redução do cobre é mais 0,34. O sinal positivo indica que o metal gosta de fazer aquilo que ele está fazendo. Então, olha, se está positivo para redução no cobre, quer dizer que o cobre gosta de reduzir. E que tanto que ele gosta de reduzir? 0,34, né? 0,34. Olha só o zinco. O zinco está com sinal negativo para redução. Quer dizer, então, que o zinco não gosta de reduzir, ele prefere oxidar. E que tanto que ele não gosta de reduzir? 0,76. Então, o potencial diz pra gente se ele gosta ou não e que tanto que ele gosta. Agora, se eu tenho 2 metais juntos, eu vou ter uma diferença de potencial. Então, toda vez que eu colocar 2 metais juntos, nós temos uma diferença de potencial. Olha, potenciais diferentes. Isso que é diferença de potencial. Aqui tem um potencial, aqui tem outro potencial. Se eu tenho potenciais diferentes, toda vez que eu colocar 2 metais juntos, nós vamos ter a formação de uma pilha. Ou seja, alguém vai ter que oxidar e alguém vai ter que reduzir. Então, eu volto à nossa pergunta novamente. Quem vai oxidar e quem vai reduzir? O maior potencial vai fazer aquilo que ele quer, obrigando o outro a fazer o contrário. Então, qual que é o maior potencial aqui dos dois? O do cobre, mais 0,34. Então, ele vai fazer aquilo que ele quer, que é reduzir, obrigando o zinco a fazer o quê? O contrário, que é oxidar. Como que a gente põe o zinco para oxidar aqui? Basta inverter a nossa equação. Olha, se aqui eu tenho zinco 0 nos produtos, agora ele vem para os reagentes, ó. Agora, se eu invertir a minha equação, eu inverto também o quê? O sinal do meu potencial. Olha só, agora eu tenho os elétrons nos produtos e eu tenho indo de 0 para 2, aumentou. Se aumentou, oxidou. Olha só, então eu transformei a minha reação de redução só invertendo ela em reação de oxidação, ok? Então vou apagar aqui. Pronto. Então é isso que vai acontecer. Nessa pilha aqui, porque a gente olhou para os potenciais, nós descobrimos que o zinco é quem vai dar, quem vai oxidar, e o cobre é quem vai reduzir, é quem vai receber os elétrons. Combinado? Pronto. Agora, vamos voltar para o nosso esqueminha e ver o que vai acontecer. O zinco é quem vai oxidar. Ou seja, os elétrons vão começar a sair do eletrodo de zinco, dessa barra de zinco, e através do fio externo vão começar a caminhar para a nossa barrinha de cobre. Então os elétrons vão sair do zinco e vão começar a vir aqui para o eletrodo de cobre.
Então aqui no cobre, nós vamos começar a ter uma grande disponibilidade de elétrons. Vai aumentar a quantidade de elétrons que nós temos aqui na nossa barra de cobre, ok? E o que nós temos aqui nessa solução? Uma solução eletrolítica que tem íons livres de sulfato e tem íons livres de cobre. Olha só, guys nobre, à medida que a gente começa a ter muito elétron disponível no nosso eletrodo de cobre, o cobre que está aqui mergulhado na solução, ele começa a vir para a barra capturar esses elétrons que estão sobrando lá, tá um monte de elétron lá. Então o cobre que está na solução começa a vir para a barra capturar esses elétrons. Quando ele chega na barra e pega esses dois elétrons, o que acontece com o cobre? Ele vira o cobre zero, ou seja, o cobre metálico. Então ele começa a se depositar nessa barra. Essa barra começa a aumentar de massa. Porque o cobre que estava na solução começa a vir aqui nesse eletrodo capturar os elétrons. Uma vez que ele captura os elétrons, ele deixa de ser íon. Ele passa a ser o cobre metálico. Ele começa a virar um metal que começa a depositar nesse eletrodo aqui de cobre. Olha que loucura! E o zinco, como fica? Ora, o zinco é quem está perdendo o elétron. Na verdade, os elétrons estão indo embora da nossa barra de zinco. Ó, isso aqui é um metal. Como que é a ligação metálica mesmo? Qual que é o modelo que explica a ligação metálica? Não é um modelo do mar de elétrons? Nós temos um mar de elétrons e nesse mar de elétrons nós temos o núcleo desses metais mergulhados nesse mar de elétrons. Não é verdade? Não é isso que é a ligação metálica? E o que vai acontecer se os elétrons começarem a sair desse metal? Vai começar a faltar elétron aqui. Não, o elétron não é aquela cola que mantém unido esses núcleos aqui, não é ele que faz essa força de atração entre esses núcleos. Se a gente começa a tirar os elétrons daqui, não vai ter ninguém mais para segurar o núcleo do zinco. Então o zinco começa a fazer o quê? Começa a sair para a solução. Olha só, o zinco começa a sair para a solução, porque não tem mais elétron nessa barra para segurar ele. Essa barra começa a corroer. Essa barra aqui, ó, ela começa a se desgastar, porque os elétrons estão indo embora e os íons dessa barra começam a vir o quê? Para a nossa solução, olha só. Uma vez que dá os dois elétrons, ó, nós temos a liberação desses íons para a nossa solução. Olha só que loucura. Então, guys nobre, o que nós temos aqui acontecendo? Nós temos aqui no cobre acontecendo a redução, ou seja, o cobre é quem recebe os elétrons. A parte da pilha que sofre redução é chamada de cátodo, tá? Cátodo é a parte da pilha que sofre redução, ó, consoante com consoante. No cátodo, nós temos uma diminuição da concentração dos íons aqui dessa solução, porque os íons começam a vir para a barra, grudar na barra e aumenta a massa da barra. Beleza? Nós temos aqui também um aumento de massa do nosso eletrodo, ok? Então tudo isso é o cátodo da nossa pilha, é a parte que sofre redução. E a parte da nossa pilha que sofre oxidação? A parte da pilha que sofre oxidação é chamado de ânodo, tá? Olha só, vogal com vogal. Então aqui, consoante com consoante, cátodo, redução, ânodo, oxidação, vogal com vogal. A parte que sofre oxidação, ou seja, o ânodo da nossa pilha, nós temos o quê? Uma diminuição de massa do nosso eletrodo. O eletrodo começa a corroer, tá bom? E nós temos aqui que a nossa solução começa a aumentar a concentração dos seus íons. Afinal de contas, os íons que estavam na barra começam a vir para a solução, uma vez que os elétrons vão embora. Combinado, guys nobre? Belezinha? Então, em uma pilha, nós temos que o fluxo de elétrons vai sempre de quem oxida, porque é ele que está dando, para quem reduz, não é verdade? Ou seja, vai sempre do ânodo para o cátodo. Então, em uma pilha, os elétrons fluem do ânodo, que é quem oxida, para o cátodo, que é quem reduz. Já a corrente elétrica, nós falamos o mesmo sentido que a física adota. Lá na física a gente estuda que a corrente elétrica ela é oposta
ela é oposta ao fluxo de elétrons. Então, se esse daqui é o fluxo de elétrons, a nossa corrente elétrica, ela vai ser o quê? Oposta, ok? Então, a corrente elétrica, ela vai do cátodo para o ânodo, tá bom? Esse é o convencional da física, é convencionado assim na física, que a corrente elétrica ela é contrária ao fluxo de elétrons. Então, se os elétrons vão de quem oxida, ou seja, do ânodo, para quem reduz, ou seja, o cátodo, a corrente elétrica vai vir do cátodo para o ânodo. Belezinha, gás nobre? Tranquilo? Agora, gás nobre, presta atenção em mais uma coisa que está acontecendo aqui na nossa solução. Nós temos que aqui desse lado, o cobre vem e gruda na barra. Nós temos uma diminuição dos íons de cobre nessa solução. E os íons sulfato? Eles estão lá do mesmo jeitinho. Então antes eu tinha equilibrado as cargas do cobre e do sulfato. Na verdade, eu coloquei o sulfato de cobre nessa solução. Nós tínhamos um balanço de cargas nessa solução. Só que à medida que o cobre começa a grudar na barra, começa a sobrar só o que nessa solução? Só o sulfato. Ou seja, essa solução começa a ficar muito negativa. Agora olha essa solução aqui. Eu tinha sulfato de zinco, não é verdade? Aí de repente começa a sair um monte de zinco para essa solução. E o sulfato está lá da mesma quantidade. A gente começa a aumentar muito a quantidade de zinco, ou seja, de cargas positivas nessa solução aqui. Então essa solução começa a ficar muito positiva. E é aí que entra a nossa ponte salina. Qual que é a função da ponte salina? Permitir a movimentação de íons dessa solução. Essa solução está ficando muito negativa, essa está ficando muito positiva, nós podemos ter o quê? Ó, essa ponte salina aqui no caso, ela é constituída de cloreto de sódio, tá? Então nós podemos ter aqui o cloreto, né, que tem carga negativa, vindo para essa solução, para ajudar a equilibrar essa carga positiva que está aqui. E nós podemos ter o potássio, que tem carga positiva, vindo para essa solução, para ajudar a equilibrar essa carga aqui. Então olha só, a ponte salina cumprindo a função dela, que é manter essas soluções aqui equilibradas eletrostaticamente, tá bom? Então geralmente a ponte salina é constituída aí de um sal, e aí nós temos que o ânion vem ajudar a equilibrar a que está muito positiva, e o cátion vem ajudar a equilibrar a que está muito negativa. Combinado, gás nobre? Belezinha? E agora, para a gente encerrar, basta a gente descobrir qual que é o número que vai aparecer para a gente nesse voltímetro, ou seja, qual que é a DDP da nossa pilha. Ora, é fácil, basta a gente calcular, ele já deu para a gente os potenciais. Nós temos a potencial dos dois metais, então basta a gente calcular. Como que a gente calcula? A gente pode fazer isso de diversas maneiras. A que nós vamos fazer aqui é o seguinte, nós vamos pegar aqui o potencial da nossa pilha, vai ser o potencial de oxidação, mais o potencial de redução, porque nós temos um de redução e um de oxidação. Então o potencial da pilha vai ser 0,76 mais 0,34. Isso vai ser igual a 1,10 volt. Então basta eu somar o potencial de redução com o de oxidação e eu descobri que o que vai mostrar para a gente no nosso voltímetro é 1,10 volt, a DDP da nossa pilha. E nós podemos ainda descobrir qual que é a equação global. Eu tenho aqui a equação de redução, eu tenho aqui a equação de oxidação. E qual que é a equação global que ilustra tudo o que está acontecendo para a gente nessa pilha? Basta eu somar, ó. Eu tenho aqui 2 elétrons nos reagentes, eu tenho aqui 2 elétrons nos produtos, passa a vara neles. Na verdade, eu tenho 2 elétrons, então tá repetindo, a gente pode cortar eles. O que que vai sobrar? Vai sobrar o zinco 0, o cobre 2+, o cobre 0 e o zinco 2+. Então, nessa pilha que nós temos aqui, é isso que nós temos acontecendo. Essa é a reação que ilustra tudo isso que está acontecendo na nossa pilha. Olha só, o zinco 0, ele enfia 2 elétrons aonde? No cobre, tá? Aí vira o cobre 0, e sobra o zinco 2+, ó. Tudo que está acontecendo na nossa pilha. O zinco 0 deu o elétron, veio para o cobre pegou o elétron aqui nessa barra, tá bom? Então o zinco dá elétron para o cobre, esses elétronzinhos que o cobre está pegando aqui são os elétrons do zinco, ele vira o cobre 0 e o zinco, né, como deu os elétrons,
ele vira aqui o zinco 2+. Então o zinco, esse zinco aqui é quem oxida, esse cobre aqui é quem reduz. Esse zinco aqui, como ele é quem oxida, ele é o agente redutor. E esse cobre aqui, ele é o agente oxidante. Belezinha? Porque ele é quem reduz. Ele faz o outro oxidar. Tranquilo, gás nobre? Tranquilão? Então assim, aqui a gente cobriu tudo que um exercício pode pedir para você em uma pilha. Quem aumenta de massa, quem diminui de massa, quem que é o ânodo, quem que é o cátodo, quem que oxida, quem que reduz, qual que é o sentido do elétron, qual que é o sentido da corrente elétrica, quem que é o agente oxidante, quem que é o agente redutor, tá bom? Então nós cobrimos tudo aqui nessa questão de funcionamento de uma pilha. Tranquilo? Belezinha? Gás nobre, com isso nós encerramos mais uma maravilhosa aula de química. Espero vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço e reage!